Bem, essa é a terceira reunião desse período. Então, o tempo já está correndo. E estamos, hoje, fazendo uma reflexão sobre os nossos companheiros que nos deixaram recentemente. Entendeu? O Cumprido, que nos deixou agora, a Clara, que deixou o Cumprido, acho que uns 15 dias antes, mais ou menos, não é isso? E o Efraim, que também nos deixou, quer dizer, uma porção de gente nos deixou, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Bem, vamos convidar o nosso Willamy, diretor de protocolo, para que ele se manifeste. Por favor, Willamy. Pode desligar o microfone, pode ligar o microfone, Willamy. Ok. Ok. Companheiros, companheiras, boa noite. Boa noite. E o meu boa noite hoje vai especial para a Zélia. Eu já tive a oportunidade de me manifestar. A emoção tomou conta de todos nós, por conta do nosso querido Cumprido. Eu não conhecia filha e neta do Cumprido. A neta do Cumprido, eu acho que eu a vi algumas vezes no Rotary. Ela compareceu ali algumas vezes. Mas, de qualquer maneira, quero deixar a Zélia e aos familiares do Cumprido os nossos sinceros sentimentos, uma perda irreparável. Essa palavra irreparável, pode ter certeza, é irreparável mesmo. E dar uma boa noite a todos os companheiros, que a vida nos pega de surpresa de vez em quando, né? Nós somos surpreendidos por essas notícias que não nos agradam muito. Meu querido Benchmol, Nigre, Wilson, meu amor, Nina, a você, Zélia. Eu estou indo aqui pela ordem, pelo que eu estou vendo aqui. O Hélio Kopman, meu Isaac Adidi, meu guru Cláudio Zinger, a Patrícia, o Pedro Durão, Stefan, maravilhoso, Stefan. Gostei da tua roupa. Zé Otávio. E meu irmãozão, que está aqui à direita, que é Mair. O Fernando está tentando entrar aí, acredito. Tá? Esta é a nossa segunda reunião do período, né? Segunda ou terceira? Terceira. A primeira foi a posse, né? Não, a primeira foi a do que foi o presidente, o past president Borguer dirigiu, a segunda foi a posse e hoje é a nossa terceira reunião. Então tá bem. É a nossa terceira reunião do período. Volto a palavra ao presidente Claudino aí. Presidente em exercício. É isso aí. Então tá bom. Beijo para todos. Não, peraí, faltou uma aqui. Quem é? É a Mina. Beijo, Mina. Mina, boa noite, Mina. Desculpa, Mina. A Patrícia Paulistinha aí também, pô. Faltou também o Ricardo Antunes, está sem imagem. Não, é quem eu estou vendo aqui. É o Estevam. Hein? O Ricardo está sem a imagem, já pedi para ele colocar. Eu tenho aqui, ó, o Ricardo, que está sem imagem. Tem o Fernando sem imagem também. Tem o a Fernando, Verônica. não, porque ele tinha um outro compromisso, talvez ele tenha deixado o telefone, não sei o que aconteceu. Tem a Alice também, que está entrando. É a neta do Cumprido, que sempre ia lá no clube, o William. Ah, então era essa que ia ao clube? Alice? Exatamente, a Alice. Ah, tá Stefan, bem. Patrícia.
A Verônica? A Verônica é a outra filha do Cumplido. Tá bem. Olha, gente, Olha, eu estou de veras... O envolvimento do Cumplido com o Rotary foi total. Ao longo da sua vida, o Rotary muito presente na vida dele. E a prova mais evidente disso é esse envolvimento das filhas, das netas, da mulher com o Rotary depois do passamento dele. O Cumplido está presente hoje aqui conosco, tenho certeza disso. Bem, vamos passar para frente. Ô, Isaac, você tem alguma coisa para falar sobre companheirismo? Não, tenho não. Só reafirmar o sentimento pelo passamento dos nossos companheiros e, ultimamente, o último Cumplido, e dar os pêsames e os sentimentos à família, a todos os presentes que estão aí. Só isso. Bem, passando adiante, eu queria dar a palavra ao secretário José Otávio para que ele dê alguma informação para a gente. Bem rápido, Claudino. As reuniões estão sendo coordenadas pelo presidente Fernando e por mim. Portanto, todos que tiverem sugestões de palestrantes, e a gente pede que sejam todos, que se dirijam ou ao Fernando ou a mim. Atualizando, na próxima segunda-feira nós teremos, então, o palestrante que estaria agendado para hoje. Mas a Patrícia me ajudou e teve a bondade de fazer com que a palestra fosse transferida para a segunda, 27. Já em agosto, dia 3, nós temos um convidado do presidente Fernando. Daí para frente, o campo está em aberto. Eu queria pedir permissão para cumprimentar os familiares do Cumplido, cumprimentar a minha adorada Zélia, dizer a todos que eu tenho uma lembrança pessoal do Cumplido, que eu jamais vou me esquecer. Eu fui ao Canadá, todos acham, e com certa razão, que foi uma indicação do Freud. Só que foi uma indicação do Cumplido ao Freud. Isso eu jamais vou me esquecer. Quero também deixar meu abraço fraternal a um amigo que eu ganhei do Rotary, que é o Efraim. Queridos, vamos tocar a reunião. Bem, nós hoje, dentro desse quadro de fazer uma reflexão sobre esses que nos deixaram recentemente, eu quero ver se alguém tem alguma coisa para falar, se expressar sobre isso agora ou vamos deixar para falar depois. Eu vou discorrer um pouquinho sobre minha relação com o Efraim e um pouquinho da minha relação com o Cumplido. São duas pessoas muito próximas de mim. Vou Claudino, falar um pouquinho, hein? Posso fazer uma pergunta? Como eu e você chegamos depois da tela, já pessoal na tela, eu gostaria de saber se já foi pedido o momento de silêncio pelo passamento do Cumplido. Exatamente, não foi pedido e deveria ter sido feito logo no início da reunião. Houve uma falha nesse momento, porque nós viemos de outra reunião, Isaac, e aí eu me distraí. Então, depois desse puxão de orelha, só nos cabe, então, pedir a vocês todos um momento de reflexão, um minuto, não, um momento de reflexão, sobre esse momento, essa passagem que está acontecendo, que está tão dolorida para todos nós. Então, por favor. Pronto, passou. Eu queria falar para você o seguinte. O pai do Efraim nasceu na Ucrânia e veio solteiro para o Brasil entre as duas guerras mundiais. Chegou aqui ou no fim da década de 20 ou no início da década de 30. Queria morar numa cidade pequena, não em cidade grande. Aconselharam ele procurar uma cidade no interior de Minas. Ele pegou um trem e desceu na cidade de Três Corações. Clima ameno,
uma cidadezinha pequena e pacata, e foi lá que o Efraim nasceu, em 1937. Passou a infância na terra do Pelé. Ele deve ter jogado pelada com Pelé. Ele é de 37, Pelé é de 1940. Pelé deve ter aprendido alguma coisa com ele, com certeza. E aí, mas ele logo depois veio para cá, porque ele estudou no Colégio Pedro II secundário. Então ele fez o secundário, depois entrou para a escola de engenharia, fez o curso de engenharia civil, se especializou em estrada, construção de estrada. Então ele sabia tudo sobre estrada de Brasil. Qualquer pergunta que você fizesse, rodovia, BR, não sei o quê, ele sabia a construtora, os quilômetros, o tipo do asfalto, não sei o quê, ele sabia tudo. E em 1975, eu trabalhava numa empreiteira que estava construindo o metrô, eu trabalhava na área de projetos, muito envolvido com isso, e ele trabalhava na mesma empreiteira e a gente não se conhecia. Só que essa mesma empreiteira pegou uma obra para fazer, imagine vocês, na África, do outro lado da África, do lado do Oceano Índico, na Tanzânia, uma estrada de 260 quilômetros, ligando Dar es Salaam a uma cidade do interior. E lá foi o Efraim, ficou lá uma temporada, não sei se 2 anos, não sei quanto tempo. A vida do Efraim foi cheia de desafios, e ele sempre encarando de frente. Quando ele voltou, ele resolveu se especializar em sinalização de rodovias e ferrovias. Ele achou que era um filão, era um nicho de mercado. E assim fez, e ele procurou as melhores empresas norte-americanas do setor. Houve uma certa época que ele vivia mais em Washington que aqui no Rio, entendeu? Porque tendo visto esses entendimentos dele. Em passado mais recente, ele já não tinha muita obra aqui no Brasil, ele se dedicou mais a essas coisas de câmeras, de segurança, drones, coisas desse tipo, tudo sempre astucioso. Em passado recentíssimo, ele se elegeu presidente da Câmara de Comércio Brasil e Israel. Antes disso, ele foi da Câmara de Logística da Associação Comercial, junto comigo e com o Fernando até. Eu até me lembro que ele tinha um blazer azul e eu tinha um blazer cinza. Eu ia sempre de blazer cinza, ele ia sempre de blazer azul. Um certo dia, combinamos trocar de blazer para ver se o pessoal percebia que o dono do blazer não era o mesmo. Mas, brincadeiras à parte, ele pegou a Câmara de Comércio Brasil-Israel e estava dando uma esquentada boa, com o apoio, inclusive, de um ex-companheiro nosso, que é o Nissim, que ficou lá agora. Não sei o que o Nissim vai aprontar na ausência do Efraim. O Efraim foi um cara sempre guerreiro, só que ele fez uma dieta, que eu até falei mal dessa dieta dele, só de carne e folha, na idade que nós estamos, é uma dieta perigosa. Ele perdeu muito peso. Ele dizia que as calças estavam frouxas, eu falei, bota mais um furo no cinto. Mas ele, eu acho que isso enfraqueceu fisicamente o Efraim. E essa doença maligna que pegou ele agora, acho que pegou ele fisicamente enfraquecido e levou o nosso companheiro. Deixou uma filha, tem uma viúva, a esposa, a Guita, que está morando com a filha em São Paulo. Entendeu? E é o que eu sei do Efraim. Entendeu? Uma pessoa muito preocupada com o idoso. Quando a esposa do Fernando se adoentou, ele ligava para o Fernando quase que diariamente, dando um apoio psicológico para ela. Entendeu? Liga muito frequentemente para o Orlando Leão, que nem sei se está sabendo do passamento dele. Entendeu? Nós estávamos até combinando fazer uma visita ao Orlando Leão. Entendeu? Então, ele é o Elias, companheiro fraternal dele, de escola de engenharia, de trabalho. Ele se preocupava, ligava para o Elias, sabia tudo sobre ele. Ele tinha uma preocupação com o idoso muito grande. Ele se foi e a turma ficou. Ironia. É isso aí. Bem, sobre o Cumprido, Alberto Cumprido Santana, quem que é a menos nova? É a Patrícia ou é a Verônica? Eu sou menos nova, adorei. Menos nova. O Alberto nasceu realmente na Suíça? Sim, nasceu. Então é isso. O pai dele estava fazendo um curso, e aí ele nasceu lá na época. Tá certo. O Alberto Cumprido Santana era casado com uma pessoa adorável, que era a Doris.
É. A Doris é mãe dos 3 filhos dele, pernambucana, entendendo? E muito graciosa. E ela chamava o Cumprido de Darling, e ele chamava ela de Mimo. Eu telefonava para lá, ela atendia, eu falava assim, ô Mimo, chama o Darling aí. Ela não gostava, não. Mas eu conheci o Cumprido em 1965. Eu fiz um concurso para ser engenheiro da prefeitura, bobearam, deixaram eu passar e me jogaram lá na divisão de elevadores. Cheguei lá numa sala, tinha milhares de fichinhas e o Alberto separando as fichas. Cada fichinha era um prédio da cidade do Rio de Janeiro. Você sabe que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que verticalizou-se muito. Entendeu? Então, é comparável com Nova York. E nós copiamos de Nova York, inclusive, toda a regulamentação sobre elevadores. A regulamentação de elevadores no Rio de Janeiro, que serviu de exemplo para o Brasil todo, foi o decreto 6.000 da Prefeitura, PDF, Prefeitura e Distrito Federal, e que o Cumprido seguia a risca na parte de elevadores. Quando foi em 72, não, 82, o Cumprido alterou essa legislação, mas depois, em 1937 a 82. E ele, então, nós verticalizamos muito, a cidade tinha muito elevador velho, da época de 1940, não sei o quê, então isso dava uma trabalheira louca, e o Cumprido era o temido doutor Santana. Todo mundo tinha medo dele, porque ele era ultra rigoroso, ultra competente e ultra íntegro. Quer dizer, com ele não tinha conversa. E quando ele achava que não podia, nem o prefeito ousava ir contra ele. Mudava de prefeito, sabe? O temido doutor Santana não mexe com ele, não. Ele só saiu quando entrou o Brizola. Aí ele falou, isso é demais para mim. Aí ele tirou o time de campo. Aí eu entrei, fiquei no lugar dele, levando as pancadas dos Brizola da vida. Mas isso é outra história. O Cumprido, ele se especializou em elevador. E, ultimamente, já aposentado, ele dava consultoria para projetistas e construtores de grandes prédios comerciais. Se eu não me engano, teve um, foi em Salvador, não foi, Zélia? Cadê a Zélia? Foi. Pois é. Eu acho que em Salvador, um conjunto de prédios gigantescos, ele vai lá dizer que tipo de elevador, que velocidade, que capacidade, que especificação das peças. Visitava as fábricas, era um cara envolvido no negócio dele. Entendeu? E eu lá na ECISA trabalhando, precisando de uma pessoa com bom descortino, falei, Cumprido, você que está aí dando sopa no nosso elevador, você não quer trabalhar lá na ECISA comigo também, não? Carreguei o Cumprido para a ECISA, ele trabalhou uma temporada lá na ECISA, entendeu? Comigo. Entendeu? Então, eu adorava trabalhar com ele. Entendeu? Almoçava muito mal, comia biscoito, creme e crack, o pessoal falava, pô, mas cara, isso não é almoço. Mas era o almoço dele, biscoito, creme e crack. Fizemos boas viagens para o exterior, fizemos uma que eu não esqueço, nós fomos no Yosemite, ele queria, porque queria ficar numa barraca de lona que tinha ficado com vocês e a Doris, entendeu? Mas só que fazia frio, e a Clara entrou numa guerra com ele, porque ela falou, vamos virar sorvete aí. Aí fomos para uma barraca de madeira, muito frio também, mas suportável. Fizemos também no interior da Europa. Pô, já roubamos maçã em fazenda francesa, a gente andando em estradinha vicinal, passando uma fazendola cheia de macieira, carregada. Falei, porra, essas maçãs estão chamando a gente. Paramos o carro, pulamos a cerca, cada um pegou uma meia dúzia de maçãs e... O francês não sabe disso. Fizemos muita coisa junto. Tínhamos o hábito de ir para o Bar do Siri, em Vila Isabel, terra lá do Isaac Hadid, para beber chopp e comer camarão uma vez por mês. E, em passado recente, ele passou a frequentar o nosso almoço sexta-feira. Então, esse é o Cumprido que eu conheci. Entendeu? É um Cumprido. O Cumprido de Rotary, eu também conheci. Ele era o rei das bolsas educacionais. Ele criou um esquema de fazer entrevista com candidatos, aí ele via se realmente aquela pessoa tinha condições de ser um bom bolsista, representar o Brasil lá fora, coisas desse tipo. Eu lembro que uma vez eu fui a Los Angeles com ele,
e ele ficamos hospedados na casa de um americano que tinha feito uma bolsa na Bolívia e que lá pegou uma doença, não sei se foi tifo, o que foi, eu não sei. Sei que deixou todo mundo da Fundação Rotary de cabelo em pé, entendeu? Porque ficou grave. Ele foi lá, pegou o carinha, trouxe aqui, não sei se você estava em casa ainda, entendeu? Um rapaz louro, bonitão, parecia o Robert Redford. Eu acho que era ameba, não era? Acho que era ameba. Ah, era ameba? Pois é, eu sei que ele cuidou e, a partir daí, esse menino passou a chamar o Cumprido de papai. Vocês têm um filho lá. E o cara está muitíssimo bem de vida, trabalha num fundo de investimento, e direciona investimento, não sei o quê. Então, essa foi... Eu tinha as filhas de Santana, a Patrícia e a Verônica, e uma neta, e a Zélia. Cumprido está na reunião de hoje. Eu só quero saber se vocês vão entrar para a Rotary. Poxa, vocês podiam entrar para a Rotary, faz um rodízio. Seria uma coisa muito boa, tá vendo? Deixar marcado conosco. Ele entrou para o nosso Rotary em 59. Era o mais antigo associado do nosso clube. Tá vendo? E é o meu padrinho, ele que me arrastou. A mim e o Cleófas. Claudino, desculpe interromper. Ele entrou no dia 24 de fevereiro de 1958. 58? Depois 59. Não, é 24 de fevereiro de 1958. Ele já estava há 62 anos no nosso clube. É isso aí. É tudo de Rotary. Então, é o que eu tinha que falar de Cumprido. Se alguém quiser mais se manifestar sobre o Cumprido, outro enfoque, se uma das filhas quisesse falar alguma coisa, também está aberto o diálogo. Deixa primeiro, vamos levantar a mãozinha azul e vamos fazer por ordem do que está aparecendo aqui. Ok? A Zélia Carvalho pediu para falar. Então, Zélia, a palavra está com você. Você, por gentileza, liga o seu microfone. Está doente. Zélia. Abre o microfone, Zélia. No cantinho do lado esquerdo. Embaixo. Zélia, você está me ouvindo? Aí, mas não precisava tirar a imagem, não. Espera aí. Era só o microfone. O vídeo você pode botar de volta. Esperem. Estou indo. Estamos ouvindo. Aí, aleluia, voltou. Sem querer, eu toquei na câmerazinha. Tá certo. Bom, eu tenho muito receio de me emocionar e, na verdade, isso é ruim, né? É difícil. Mas eu acho que as filhas do Alberto, a família dele inteira sabe da verdadeira ventura que foi entrar na vida do Alberto, ter participado por pouco tempo, mas intensamente, né, da vida dele. E eu fiz hoje assim um texto para ele. Como eu sei o quanto vocês o admiravam e gostavam, eu quero falar esse texto para vocês que são amigos dele e que acompanharam a nossa história tão de perto. Pode ser? Claro. Ao Alberto. Prometi segurar sua mão na hora da travessia e consegui. Tudo aqui tem a mesma leveza que era antes de você partir. Suas lembranças me enternecem e não dão lugar para tristeza. A emoção, sim. Seus traços e escolhas, desejos e gostos, tudo vem de encontro aos meus sentidos, aos meus olhos ávidos por sua presença, mas de um modo sorridente, que só a gratidão e a paz concede. A atmosfera é leve, silenciosa para não atrapalhar a saudade. Aqui fica ecoando na memória suas palavras, seu chamado, seu sorriso estampado, nas paredes e janelas, no ciciar das folhas de sua majestosa árvore, na cor azul do céu,
no brilho do sol que não insulta a sombra, deixado por sua ausência. Você viajou. Bom retorno à origem. Obrigada por você. Eu falo aqui dos dias, né, que se sucederam à partida do Alberto. A leveza dele era tão grande que está aqui ainda dentro da casa. A tristeza não conseguiu fazer morada aqui dentro. A emoção, sim, mas a gente está conseguindo, sabe, assim, andar pela casa e só sentir saudades. Muita saudade. Ele era uma pessoa fantástica, era uma pessoa que resolvia qualquer problema. O que você colocasse na mão dele, e era com poucas palavras, sabe? Alberto não se perdia muito em falatórios, vocês sabem disso. Nem ouvia também muito. Não gostava muito de conversas extensas. Era prático. Ele foi engenheiro do princípio ao fim. Construiu uma vida linda, que só dá orgulho a todos que participaram da jornada dele. Que bom que vocês todos existiram na vida dele. E eu tenho certeza que cada um de vocês pode comprovar o que eu estou falando. Muito obrigada. Zélia, você sabe o quanto eu quis que você entrasse para o clube. E também depois a Mina, e nós somos sua madrinha. Eu só peço que, em nome do Alberto, que também nunca vou esquecer o dia que ele falou comigo que queria te apresentar, foi no dia da minha posse como presidente, como a primeira presidente mulher do clube. Então, eu gostaria que você, eu acredito que em nome também de todos os companheiros, você não nos abandone. Por favor, você continue no clube, entendeu? Que isso será sempre a presença do Alberto entre nós, ok? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu sempre fui recebida por todos vocês com muito respeito, muito carinho e simpatia. Eu também não vou me esquecer disso nunca. E prometo a vocês que eu vou continuar. Eu só vou precisar de um tempinho só para, né, recobrar novamente sei lá, nem sei o que eu preciso recobrar. Acho que talvez as forças. Num momento como esse, a gente fica meio sem forças, né? Fica meio sem pernas. Mas tão logo eu me recupere, eu estou de volta. E eu vou acompanhando vocês de longe. Ok? Ok. Prometo a vocês. Agora eu vou estaremos juntos. Tá, agora eu vou passar a palavra para o companheiro Cláudio Zinger, que pediu para falar. Cláudio, por gentileza. Sem esquecer a tristeza que nos remete à passagem do Cumprido e do Menhuque um pouco antes, eu tive muito mais contato com o Cumprido do que eu tive com o Menhuque. Eu só queria trazer para vocês uma informação, né? Nós acabamos de vir da celebração do 30º dia da passagem do Menhuque, o Pedro Durão, o Cleonício, especialmente o Claudino. Não sei se eu estou esquecendo de mais alguém aqui, o Isaac Adid, né? O Claudino foi a única pessoa fora da família do Menhuque, falou a irmã dele, em suma, falaram pessoas da família dele, além do Rabino, evidentemente. O Claudino foi a única pessoa de fora da família que pediu a palavra e falou muito bonito. Emocionou a todos nós e trouxe a imagem, a menção do Rotary muito fortemente. A expressão dele, contou um pouco dessa vida profissional que ele acabou de mencionar aqui agora, essa coisa de Tanzânia e a dedicação profissional dele, a dedicação dele à Câmara Brasil-Israel. E foi muito emocionante ver um companheiro nosso do clube num ambiente absolutamente estranho para todos nós, que é o ambiente da família, dos amigos
de família dele, a menção do Rotary, ele levou o Rotary assim, com uma grandeza muito bonita. Eu cumprimento o Claudiano por isso, e a mim me tocou muito, fiquei muito emocionado com isso. Obrigado, Claudiano. Agora o companheiro Pedro Durão. Pode falar, Pedro. Oi, boa noite a todos. Eu só queria expressar aqui, eu tinha uma admiração muito grande pelo Cumplido. Eu conheci ele mais pelo lado do Rotary do que familiar. E eu aprendi a admirá-lo quando eu fui presidente do clube, lá atrás, no ano 2000, em que o clube, naquele ano, fez 3 projetos da Fundação Rotária, graças ao Cumplido. Ele tinha uma maneira de trabalhar pela comunidade, uma energia, uma habilidade que nós conseguimos fazer 3 projetos naquele ano, e um na Aldeia SOS, outro na Cruzada do Menor, outro na Associação São Bonifácio, e todos, e em seguida, muitos projetos foram feitos, mais do que ele já tinha feito anteriormente. Então, o Cumplido foi um grande batalhador pelo clube, pelos projetos do clube, então, digno de admiração. Uma outra área que ele sempre atuou, tá, com muita energia, com muito profissionalismo, foi a seleção de bolsistas. Praticamente todos os bolsistas do distrito passaram pela mão do Cumplido. Então, ele era muito ligado com os jovens, inclusive conseguiu que 2 bolsistas que tinham participado de bolsas pagas pelo Rotary doassem ao Copacabana 2 bolsas de estudo para dar chance para outros 2 jovens. Então, era uma pessoa assim que tinha um poder criativo muito grande, né? Então, ele, como a Cleonice já falou, ele tinha 62 anos de Rotary e era muito respeitado. A gente podia ver em todo o distrito, com quem a gente falava, que tinha contato com o Cumplido, ele era super respeitado, e não só dentro do clube, mas fora do clube, no distrito inteiro. Inclusive além da fronteira do distrito. Então, nós só temos a elogiar o Cumplido pela maneira dele ser, o grande ser humano que ele foi, o grande batalhador pelo Rotary e o grande rotariano. Tá? Ele deixou um legado muito bom para todos nós, tá? E o clube inteiro tem que ser muito grato ao que ele fez. Tá? E, por fim, eu só queria agradecer também a Zélia. A Zélia, ultimamente, foi assim um anjo da guarda na vida do Cumplido. Então, ele teve sorte de encontrar a Zélia, tá? Nesse final, que ele ficou doente, precisava de uma pessoa ao lado dele que gostasse, tá? E a Zélia estava ali presente, sempre acompanhando, tá? Lutando, incansável, cuidando do Cumplido. Então, a gente se sente muito gratificado, muito gratificado de ver a dedicação que a Zélia tinha a ele. Então, nós sabíamos que o Cumplido, que era um querido colega nosso, estava sendo muito bem cuidado, com carinho, tá? Até o desenlace dele. Então, Zélia, a Clanice já falou, acho que ela falou em nome de todos nós, rotarianos do Copacabana, não nos abandone. Fique no clube. Nós temos certeza que você ficando, nós vamos ter sempre um pedacinho do Cumplido junto com a gente. E ele, certamente, de onde ele está, ele vai ficar muito contente que você continue participando do nosso clube, um clube que ele tanto adorava e tanto defendia. Então, continue conosco, tá? Então, será uma maneira de homenageá-lo, tá? E nós continuarmos com uma pessoa maravilhosa que você é e guardando a lembrança do nosso querido colega, tá? E, por fim, parabenizar as filhas de terem um pai tão eficiente, tão honesto, tão
capaz, tão profissional, tá? Ele realmente vocês podem se orgulhar do grande pai que tiveram, tá? Então eu me sinto até emocionado em falar do Cumplido, porque realmente ele era uma pessoa, ser humano que eu admirava pessoalmente, admirava muito, tá? Além do grande rotariano, ele era um grande ser humano. Então parabéns a vocês, tá? por terem tido o excelente pai que ele foi. Tá? Boa noite a todos. Eu gostaria de saber quem mais gostaria de se expressar com o Cumplido e também pelo Efraim. Hélio. Leonice, eu gostaria de dar uma palavrinha depois sobre o Cumplido, por favor. Tá. Eu também gostaria, por favor, de falar poucas palavras. Então, o próximo é o Hélio Koppelman, depois o Guilherme e depois você, Patrícia, por favor. Tá. Guilherme, pode falar. Guilherme ou Hélio? Hélio primeiro. Então, é Hélio que está falando. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Eu quero falar primeiro do Efraim. Conheci o Efraim há muitos anos. Liga o microfone. Desligou o microfone. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Agora sim. Posso continuar? Pode. Sim, por favor. Então, o Efraim era casado com a neta honorária do meu avô. Por que eu digo neta honorária? Porque quando ela era pequenininha, a família dela morava perto da casa dos meus avós. E ela se dava muito com meus primos. E chamavam meu avô de Zeide. Zeide é um termo carinhoso em Yiddish, né? Zeide. E depois, mais tarde, ela se casou com Efraim, foram muito felizes. Tiveram um drama muito grande na vida, que muito pouca gente sabe, ele não falava muito, e perderam uma filha, quando pequena ainda, num acidente, numa colônia de férias israelita. E aí, nessa época, foi um grande drama na família que o Efraim conseguiu contornar com muito trabalho, e esse trabalho que ele desenvolveu muito bonito, não só na profissão dele, como em certas situações da comunidade israelita, como já foi falado aqui. Quanto ao Cumplido foi o primeiro que eu conheci quando entrei para o Rotary. E ele me animou muito a continuar, né, fazer a questão, e realmente apanhei gosto vendo o trabalho dele dentro do Rotary. Muito pouca gente sabe também que o pai do Cumplido foi um grande médico, foi um grande urologista, um dos maiores. Tanto que o nome do prédio da Academia Nacional de Medicina tem o nome do pai dele, Cumplido Santana, prédio Cumplido Santana, em homenagem ao pai do Alberto. E a Zélia, eu quero transmitir também meus sentimentos e parabenizá-la pelo grande carinho e atenção que ela deu a esse nosso companheiro. É isso que eu tenho a falar e obrigado a todos. Guilherme, por favor, você agora pode falar. Obrigado, Cleonice. Companheiros, boa noite. Eu conheci o Alberto Cumplido de Santana em 1974. Eu era ainda estudante da Faculdade de Engenharia e fazia... Clube Rio de Janeiro, Maracanã, fica aqui. E fazia estágio. Quando conheci o Santana, na época DIM, Departamento de Instalação Mecânica, que ficava na Erasmo Braga. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava com elevador e o Cumplido coordenava toda essa área. Nós não tínhamos, naquela época, em 1974, leis sérias
sobre a manutenção e instalação de elevadores. O Alberto Cumplido Santana, com toda a sua equipe, ele é quem criou o RICAT, uma lei de 1972, uma lei estadual. Para vocês terem uma ideia, quando isso foi crescendo ao longo dos anos. Em 1987, quando a minha empresa começou a funcionar, quem vistoriou a minha empresa foi o Claudino. O Claudino era, na época, o gerente-geral do GEM, função que o Cumplido Santana ocupava. Hoje, graças ao trabalho desses homens sérios, profissionais competentes, que eu tive a oportunidade de conhecer e admirá-los pelo seu trabalho, não só o Cumplido como o Claudino, hoje as empresas de elevadores são renovadas a sua licença anualmente até o dia 31 de maio. Todas as empresas de elevadores têm que ter certidão do CREA, tem que ter a ART, anotação de responsabilidade técnica para manutenção dos elevadores. Tem que ter um engenheiro mecânico como funcionário da empresa. Tem que ter uma área de 200 metros quadrados para que possa ter oficina, além de escritório. Quando a minha empresa começou, e isso é herança do trabalho do Cumplido Santana. Quando em 86, eu conheci em 74, em 87, quando o Claudino vistoriou a minha empresa, ela tinha que estar pronta. Tinha que ter telefone, tinha que ter carro, tinha que ter oficina completa, além de almoxarifado. Então, hoje, as empresas de elevadores são empresas sérias e deve-se ao trabalho. Eu fiz muitos testes de segurança nos elevadores. Testei elevadores em queda livre, com o Cumplido Santana e com o Claudino. Hoje, as empresas são empresas sérias, muito sérias. Os elevadores no Rio de Janeiro têm leis, e tem a gerência de engenharia mecânica que cuida. Graças ao trabalho que começou lá com o Cumplido Santana. Eu quero deixar aqui minhas palavras a esse grande companheiro. Eu vim conhecê-lo depois no Rotary, que é um homem sério, honrado, correto, muito inteligente. E ao Claudino, que eu tenho uma admiração muito grande. Obrigado, meus amigos. E tem um Cleófas também que trabalhou comigo na Otis. Meus amigos, obrigado pela oportunidade. Boa noite para todos vocês. Patrícia, por gentileza, agora você pode falar. Bom, eu queria agradecer a todos pelas palavras tão bonitas, tão afetuosas. Nós ficamos realmente, todos nós, filhos, Zélia, neta, né, muito orgulhosas em ouvir vocês todos falarem coisas tão lindas do nosso pai. E eu também queria dizer que, também em contrapartida, até essa admiração que vocês têm por ele, o papai era um adorador do Rotary. Olha, não havia uma cidade em qualquer lugar do mundo, quando ele estava viajando, que ele não parasse para descobrir onde era o Rotary, para participar da reunião, seja na Europa, seja pelo Brasil adentro. Era uma paixão absoluta. Então, eu acho que o Rotary fez parte da vida dele de uma forma muito intensa. Às vezes, a gente até tinha ciúmes, porque, meu Deus, naquele dia da reunião era sagrado, nada podia acontecer, sempre era o Rotary. Então, é isso, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Espero que a Zélia continue representando o papai no clube, e agradecer por todo esse abraço que vocês estão nos dando. Patrícia, seu pai foi uma pessoa tão querida no nosso clube, que, inclusive, quando há 3 anos atrás, ele era o nosso decano. E há 3 anos atrás, nós fizemos uma reunião na casa deles,
dele lá onde, em Ipanema, e, por interferência até da Zélia, ele se tornou presidente novamente, deixando bem claro para todos que ele não iria fazer visitas a outros clubes, não iria seguir algumas, como é que eu vou falar, alguns ritos rotários, mas até isso ele foi, para todos nós que estamos aqui, ele fez esse sacrifício e foi uma presidência maravilhosa. Todos nós, sempre com esse lado dele de engenheiro, temos que agradecer que, se hoje o clube tem uma poupança, foi por conta do Cumplido, que cortou diversos custos que nós fazíamos antes e também uma das nossas reuniões. E, em função disso, o clube hoje tem uma economia para poder, inclusive, aplicar em projetos e tudo. Ele também foi uma pessoa que, antes de eu ir para o Copacabana, ele, na época casado com a Clarinha, como ele gostava muito da Índia, eu acho que vocês, inclusive, os acompanharam lá numa dessas viagens, nós fomos chairman de um grupo de estudos que ia para a Índia. E ele, gentilmente, nos convidou para jantar no Jockey Club e depois foi palestrar para aqueles jovens que foram fazer o intercâmbio de grupo de estudos lá na Índia. Então, realmente, eu tenho um carinho também muito especial por ele, que, apesar de ser duro e de algumas vezes nós termos discordado de alguma coisa, mas ele era comigo uma pessoa encantadora. Então, realmente, tudo que nós estamos falando dele, e talvez um pouco menos do companheiro Efraim, é porque o Efraim também era um companheiro muito bacana, e eu também sou muito agradecida ao Efraim. Agora, o seu pai, realmente, todos os companheiros tinham um grande respeito por ele. Então, vocês têm que se orgulhar muito do pai que vocês tiveram. Tá? Eu queria complementar isso. Obrigada. Quem mais gostaria de fazer uma homenagem ao Efraim e ao Cumplido? Bem, se ninguém mais quer falar... Claudino? Eu? Posso comentar um fato curioso, então? Pode, claro. Não é sobre o Cumplido. Acho que sobre ele eu já disse o que já podia ter dito, já preferia nem tocar mais nesse assunto. Mas é sobre o Efraim. O Efraim foi um companheiro, conforme eu disse, que eu ganhei de presente do Rotary. Mas tinha uma relação com ele, assim, eu não o conhecia, ele não me conhecia, quer dizer, enfim. Até que nos encontramos em Ipanema. E aí eu cheguei para ele, vamos tomar um café? Aí pronto. Tudo começou com um cafezinho que nós tomamos numa galeria daquelas ali, em Ipanema, ali perto da Praça General Osório. E aí eu vinha conhecer aquele ser humano. E depois aí veio a grande surpresa. Vira-se ele para mim, eu te conheço há muito tempo. Como? Eu fui visitar o teu clube quando você era presidente, cara. Você não se lembra disso? Digo, faz tanto tempo! E é verdade. Ele tinha visitado, ele já era rotariano, não sei se alguém puder me ajudar a dizer qual era o clube. E ele foi nos visitar, do Glória, né? Obrigado, Claudino. Ele foi nos visitar quando nós nos reunimos ainda no Country. E eu não sabia disso. Ele falou, disse que gostou muito da reunião, etc. e tal. Eu não sei, foi muito gentil nesse aspecto. E a partir daí nós sedimentamos uma amizade muito, muito grande. Eu achei que coisa foi tão inusitada, que com um cafezinho pode fazer. Interessante, mas foi a verdade. Numa dessas
idas a Ipanema, eu fui com o cumprido ao Zeppelin. Nós já tínhamos enchido a cara de chope no bar do Siri Vila Isabel. Fomos parar em Ipanema, no Zeppelin. Isso faz tempo, hein? Isso faz tempo. Umas e outras. No fim, ele pegou cheio de chope, virou assim de boca para baixo, assim, eu não aguento mais. Naquele dia, ele chegou em casa, levou um esculacho da Doris. No dia seguinte, a Doris, a gente telefonava para ela, assim, não vou atender você, não. Deu esculacho de todo mundo, pô. A Doris ficou brava. Tá levando o marido dela para ai, meu Deus. É isso aí. Sabia que ele gostava tanto de chope assim, não. Olha aqui, vamos encerrar nossa reunião sorrindo. Tá certo? Vamos fazer Beleza. Vamos fazer um esforço para encerrar a reunião sorrindo. Yeah. Bom? Olha, Hoje é dia do amigo, hein? Hoje é dia do amigo. Hoje é o dia do amigo. Bem lembrado, José Otávio. Bem lembrado. Verônica, você não se manifestou. Quer dar uma palavrinha? Eu gostaria de agradecer a todas as palavras carinhosas. E como a Patrícia disse, era uma loucura. Olha, Estados Unidos, Europa, Índia, papai foi em todos os Rotaries para dar um alô, ou ia para jantar, ou então para dar uma palavrinha. Ele tinha um amor profundo por todos vocês e pelo Rotary. Era realmente uma coisa incrível. Então, ele foi muito feliz com vocês, e isso me deixa muito feliz também. Muito bem. Então, vamos encerrar nossa reunião com uma boa notícia, uma mensagem de felicidade e um sorriso nos lábios. Certo? Vamos saudar o pavilhão nacional para encerrar a reunião? Vamos. Manifestar? Então, vamos encerrar. Eu agradeço a presença do governador Aquiles e do governador Guilherme em nossa reunião, do companheiro Luiz London, presidente do Rotary Club Dois Irmãos, acredito, e todos os nossos companheiros e os familiares do cumprido. Acredito que eu não estou esquecendo de ninguém. A todos uma boa noite e um bom resto de semana. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.